Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma análise a fundo de um conjunto de textos que, olha, sem exagero, moldaram o mundo. Os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. E para ter uma ideia do peso desses textos, né, existe uma tradição judaica que diz que a Torá foi criada antes mesmo do universo. Exato, só isso já dá o tom da nossa conversa. A gente vai usar alguns nomes aqui, como Pentateuco, que é grego para 5 rolos, e Torá, que em hebraico significa instrução. E essa palavra instrução é a chave de tudo. Pois é, nossa missão hoje é entender o que são esses livros, porque eles misturam histórias, leis, poesia e encarar de frente a pergunta de $1 milhão: quem realmente escreveu tudo isso? Exato. Porque muita gente pensa na Torá como um grande código de leis, mas é muito mais. É o manual de instruções de Deus para o seu povo, definindo quem eles são, qual o propósito deles. Certo. E o mais impressionante quando a gente para ler de verdade é a variedade. Tem de tudo. Narrativas épicas, poemas, listas de família e o principal gênero, acredite se quiser, não é a lei. Não. Não. É a prosa narrativa, a contação de histórias. Peraí, essa é uma ótima maneira de começar, porque isso quebra tudo que a gente imagina. Então você está dizendo que a Lei de Moisés não é, na verdade, um livro de leis. Basicamente não. É mais um livro de histórias que contém leis. Nossa! Exatamente essa a ideia. As leis estão lá, são fundamentais, mas elas estão inseridas numa grande narrativa que vai da criação do mundo até a fronteira da Terra Prometida. A história é a moldura, sabe? E as leis são o conteúdo que dá sentido à jornada do povo. Perfeito. A jornada dentro dessa história. Fascinante. Isso muda a perspectiva. E você falou de outros gêneros. Poesia, por exemplo. Como a gente encontra poesia no meio dessas histórias e leis tão antigas? Não imagina um livro de regras com um soneto no meio. Não é bem um soneto, mas a riqueza poética é surpreendente. Nossas fontes destacam que ali estão algumas das composições mais antigas da língua hebraica. Uau! Tem orações lindíssimas, como a bênção sacerdotal em Números capítulo 6. Tem cantos de vitória, como o Cântico do Mar, em Êxodo 15, que o povo canta logo depois de atravessar o Mar Vermelho, é pura emoção. Imagino. E tem também as bênçãos que os patriarcas dão aos filhos, como Jacó em Gênesis 49, que são verdadeiras profecias em forma de poema. É uma tapeçaria literária muito, muito rica. Ótimo, então temos a narrativa como base e a poesia salpicada por toda parte. Mas e o gênero legal, que acabou dando o apelido para os livros? De onde vêm essas leis? Elas surgiram do nada no meio do deserto? Ótima pergunta. Não, elas não surgiram num vácuo. Se a gente conecta isso ao quadro geral da época, vemos que os códigos legais da Torá têm muitos paralelos com outros documentos do Antigo Oriente Próximo. Como o Código de Hammurabi. Exatamente. O mais famoso é o Código de Hammurabi, da Babilônia, que é até mais antigo, e existem semelhanças que, nossa, saltam aos olhos. Tipo o quê? Dê um exemplo. O clássico olho por olho, dente por dente. Essa era uma fórmula legal comum para estabelecer proporção na punição. Certo. Outro exemplo curioso é a lei sobre o boi chifrador, um boi que ataca e mata uma pessoa. Tanto em Hammurabi quanto em Êxodo 21, existem leis específicas para lidar com essa situação. O que mostra que eles estavam lidando com os mesmos tipos de problemas, né? Agrários, sociais... Exato, o mesmo tipo de mundo. Entendi, então havia um universo jurídico compartilhado naquela região. Mas o que torna a lei da Torá única? Se há tantas semelhanças, qual é o diferencial? As diferenças são muito mais importantes que as semelhanças. A legislação hebraica era, em vários pontos, bem mais humanitária. Como assim? Por exemplo, escravos tinham o direito de descansar no sábado, algo impensável em outras culturas. A punição para roubo era geralmente uma multa, uma restituição. E em Hammurabi? No Código de Hammurabi, dependendo do que você roubasse, a pena era morte. Mas a diferença fundamental, o que muda o jogo, é o teor da lei. O teor? Explica isso melhor. Torá é um documento profundamente religioso. As leis não são apresentadas como um contrato social criado por um rei sábio para organizar a sociedade. Elas são apresentadas como parte de uma aliança com Yahvé. A aliança. Sim. Elas vêm com a promessa de bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência.
A lei é uma resposta à salvação que já Deus realizou, não uma forma de merecê-la. Aliança. Peraí, quando você fala em aliança, parece algo muito etéreo, religioso. Mas pelo que as fontes indicam, isso tinha um modelo bem concreto na época, não é? Exatamente. E aqui que a coisa fica espetacular. Muitos estudiosos hoje descrevem a Torá usando o modelo de uma aliança de suzerania. Aliança de suzerania? Isso. Era um tipo de tratado político muito comum no mundo antigo, especialmente com os hititas. Você está me dizendo que a estrutura da aliança de Deus com Israel foi baseada num modelo de tratado político da época? Tipo um contrato entre um império e um pequeno reino vassalo. Exatamente isso. Nesses tratados, um rei poderoso, o suzerano, estabelecia um pacto com um povo mais fraco, o vassalo. O suzerano oferecia proteção, terras, benefícios. E em troca? Em troca, o povo vassalo prometia lealdade exclusiva. Nada de outros deuses, ou melhor, outros reis. E cumpriu uma série de obrigações. E a Torá segue esse modelo. A estrutura da Torá, especialmente do livro de Deuteronômio, segue esse modelo quase à risca. Yahvé é o grande rei, o suzerano. Israel é o povo vassalo. A lei estabelece os termos do acordo. Isso aterriza o conceito de uma forma incrível. Isso muda tudo. Não é só um conjunto de regras espirituais, é um tratado de lealdade nacional com Deus como rei. Exato. E isso me leva direto para a questão da autoria. Um tratado tem um autor, um escriba, quem segurou a caneta aqui. A tradição é unânime, Moisés. Mas o próprio texto narra a morte dele em Deuteronômio 34. Como a gente resolve isso? Tá, e a pergunta que alimenta debates há séculos. E a gente chega num ponto que eu acho que todo mundo se pergunta. Basicamente, existem duas grandes linhas de pensamento. Duas teorias. Isso. A primeira é a visão tradicional, a da autoria mosaica. A tradição judaico-cristã defende que Moisés foi o autor. E os argumentos são fortes. Ele era um homem culto, educado na corte do Egito. Certo. E o próprio texto diz em vários momentos que Deus mandou ele escrever as coisas, como lá em Êxodo 17. Ok, mas e a parte da morte dele? Essa visão tradicional simplesmente ignora isso? Ou é uma abordagem mais flexível? Tipo um Moisés e editores associados? Moisés e editores associados é uma ótima forma de colocar. A visão mais madura hoje não é que ele escreveu palavra por palavra do que temos em mãos. Entendi. A ideia é que ele produziu o material original, as tradições centrais, as leis fundamentais. E esse material foi, ao longo do tempo, editado, organizado, talvez com notas explicativas adicionadas. Até chegar à forma final que conhecemos. Exato. A narração da morte dele nesse cenário seria como um pós-fácil, um acréscimo editorial para fechar a história. Ok, essa visão da autoria mosaica com edições posteriores faz sentido. Mas eu imagino que essa não seja a única teoria na mesa, né? Qual é a grande alternativa a essa visão tradicional? A grande alternativa é a famosa hipótese documental. Ela não surgiu do nada. Começou com estudiosos já lá no século XII, como o rabino Abraham Ibn Ezra, notando coisinhas estranhas no texto. Passagens que pareciam fora de lugar. Isso. Mas o que realmente deu o pontapé inicial para a teoria moderna foi a variação nos nomes de Deus. Ah, o uso de Elohim em alguns lugares e Yahvé em outros. Por que isso é tão importante? Porque não é só uma questão de estilo. Em alguns momentos, o texto parece se contradizer sobre quando o nome Yahvé foi revelado. Como assim? Gênesis 4 diz que as pessoas começaram a invocar o nome Yahvé logo no início da humanidade. Mas em Êxodo 6, Deus diz a Moisés que apareceu aos patriarcas como El Shaddai. Deus Todo-Poderoso. Isso. Mas que pelo nome Yahvé, ele não era conhecido por eles. É uma contradição bem direta. É uma contradição gritante, na verdade. Como a hipótese documental explica isso? Bem, no século XIX, um estudioso alemão chamado Julius Wellhausen pegou essa e outras pistas, como histórias duplicadas, diferenças de estilo, e propôs que o Pentateuco não foi escrito por uma pessoa, Mas sim, costurado a partir de 4 fontes principais, escritas em épocas diferentes por grupos com interesses diferentes. E essas são as famosas letras J, E, D e P, certo? Exatamente. Ele as nomeou assim: J, a fonte javista, que usa o nome Yahweh desde o início; E, a eloísta, que prefere o nome Elohim; D, a deuteronomista, que corresponde basicamente ao livro de Deuteronômio; e P,
a fonte sacerdotal, ou priestly, focada em rituais e leis de pureza. É quase como se os editores finais fossem uma espécie de DJs, mixando 4 faixas diferentes para criar uma única música coesa. Essa analogia do DJ é perfeita. E mesmo que a música seja uma só, se você prestar muita atenção, ainda consegue ouvir os elementos de cada faixa separadamente. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. E por mais de um século, essa teoria dominou completamente os estudos bíblicos. Hoje o consenso se desfez um pouco, mas a ideia de que o texto tem múltiplas camadas ainda é muito influente. Então, de um lado temos a tradição de Moisés como autor principal, do outro essa teoria complexa de 4 fontes. O que isso tudo significa para quem lê o texto hoje? A gente precisa escolher um lado? Talvez a pergunta mais útil não seja quem segurou a caneta, mas sim por que a tradição insistiu em atribuir tudo a Moisés. Um estudioso chamado Brevard Childs deu uma contribuição genial aqui. E qual foi? Ele sugeriu que a autoria de Moisés é mais uma afirmação teológica do que histórica. Entendo o ponto sobre autoridade teológica, mas para um ouvinte mais cético, isso não poderia soar como uma desculpa? Uma forma de contornar um problema histórico? É um equilíbrio delicado. A perspectiva de Childs não nega a investigação histórica, mas a coloca em seu devido lugar. A ideia é que, para a comunidade que formou o cano, dizer Moisés escreveu era o mesmo que dizer Isso vem de Deus. esta instrução vem diretamente de Deus, com a máxima autoridade possível. Moisés foi o mediador da aliança no Sinai. Portanto, atribuir a lei a ele era carimbá-la com o selo da autoridade divina. É uma afirmação sobre o status do texto. Exato. É sobre autoridade e canonicidade, não sobre quem fisicamente escreveu cada frase. Entendi. A autoria é uma questão de autoridade, não de caligrafia. Isso faz muito sentido. Para a gente ter uma ideia mais clara de como essa instrução se desenrola, que tal fazermos um voo panorâmico pelos 5 livros, só para ter uma noção do fluxo? Perfeito. Vamos lá. Começamos com Gênesis, que em hebraico é Bereshit, no princípio. É o livro das origens. A fonte que usamos destaca algo fascinante. A criação não é só sobre fazer coisas, é sobre inaugurar um templo cósmico. Um templo cósmico? Um espaço ordenado, onde Deus pode habitar com a humanidade. E a narrativa sai do universal, criação, queda, dilúvio, Torre de Babel, e dá um zoom dramático no particular. O chamado de um homem, Abraão, e a história de sua família. Que se torna o veículo do plano de Deus para o mundo. Exatamente. E de Gênesis e a história dessa família, a gente aterriza no Êxodo. Qual é a mudança de tom aqui? Êxodo significa saída. É adrenalina pura. É a grande história da libertação da escravidão no Egito. É a ação mais direta e poderosa de Deus na história do seu povo. E a lei? Aqui tem um ponto teológico crucial. A entrega da lei no Sinai, que acontece no meio do livro, não é uma condição para Deus amá-los. Ele já os amava, ele já os salvou. A lei é o guia de como viver em resposta a essa salvação. O que nos leva a Levítico. Ah, Levítico. O livro onde a leitura bíblica de muita gente naufraga. É só um monte de regras sobre sacrifícios e pureza? Não é. É a reputação que ele tem, mas ele é a continuação lógica do Êxodo. O nome significa relativo aos levitas, a tribo dos sacerdotes. Pense nele como o manual da santidade. Um manual de como se relacionar com Deus. Exato. A pergunta é, ok, Deus libertou um povo de escravos e agora está morando numa tenda no meio deles. Como isso funciona? Como um povo imperfeito convive com um Deus perfeitamente santo? Levítico responde. Faz sentido. Depois do manual, vem a viagem. Números. Exato. O nosso nome Números vem de 2 censos que acontecem no livro. Mas o nome hebraico é Bamidbar, no deserto. E é sobre isso. A longa e dolorosa jornada de quase 40 anos. Uma história difícil, né? Brutalmente honesta. O povo reclama, se rebela, sente saudades do Egito. Vez após vez. E em contraste, vemos a paciência e a fidelidade de Deus que os disciplina, mas nunca os abandona. É a transformação de uma geração. Exato. De uma mentalidade de escravo
para uma nação pronta para conquistar uma terra. E, finalmente, às portas da Terra Prometida, chegamos a Deuteronômio. Deuteronômio, que significa segunda lei. São essencialmente os discursos de despedida de Moisés. A geração que saiu do Egito morreu no deserto. Agora ele está falando para os filhos deles. Uma renovação da aliança para a nova geração. Perfeito. Ele reconta a história, reaplica a lei para a nova realidade que eles vão enfrentar. E como já falamos, a estrutura do livro inteiro é de um grande tratado de suzerania, terminando com bênçãos e maldições. Que panorama incrível! Então, resumindo nossa conversa, a Torá é menos um livro de regras e mais uma biblioteca de 5 volumes. Exato. Ela tem uma narrativa épica que vai da criação à fronteira de Canaã, recheada com poesia, genealogias e, claro, os códigos legais. E o debate sobre quem a escreveu, longe de diminuir o texto, na verdade revela o imenso cuidado com que essas tradições foram preservadas e passadas adiante. Perfeitamente colocado. E por trás de toda essa diversidade e complexidade, o fio de ouro que costura tudo é a aliança. Sempre aliança. A aliança de Deus, o suzerano fiel com Israel, seu povo vassalo, muitas vezes infiel. Uma aliança que, desde o início, com Abraão, tinha um propósito universal. Através dessa família, abençoar todas as nações da terra. Certo. A escolha final que a Torá apresenta a Israel e a cada leitor é dita de forma poderosa por Moisés no final de Deuteronômio. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Uma escolha que continua ecoando. E para deixar uma reflexão final, uma das nossas fontes diz algo que ficou na minha cabeça, que as histórias aparentemente pequenas dos patriarcas em Gênesis têm consequência cósmica. Sim, isso é muito forte. Se a história de uma única família é apresentada com um impacto tão monumental, como isso nos desafia a pensar sobre o propósito e o significado das nossas próprias histórias, familiares e comunitárias, no grande esquema das coisas?